Alô pessoal, eu sou o Osmar Laje e mais um episódio CNX Online Podcast. Estou aqui com o Marcos Guimarães, nosso sócio. Nosso não, meu sócio. Eu não sabia que eu não tinha mais, mas tudo bem, se você quiser trazer o próprio Meu Felício sócio. depois. Não falo em Felício agora, eu Ah, que vou desculpa, falar. desculpa, vamos lá. Olha só. E hoje com um convidado muito especial. Um cara que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. A gente vai bater um papo aqui muito legal, temos muito assunto para falar. Vai ser muito legal estar com Felício Ferraz Júnior. Felício, muito obrigado por ter vindo, é uma grande honra tê-lo aqui. Nós trabalhamos na mesma empresa durante muito tempo, mas a gente nunca conseguiu ter um contato mais direto. E vocês já vão saber por quê. Felício, começa falando pra gente das tuas origens, do seu nascimento, como foi a sua vida. E você tem que falar também nesse meio tempo como é que foi o seu primeiro Fla-Flu. Uma Antes de história mais muito nada, é legal. um prazer estar aqui com o Osmar. Marcos, Marcos. um prazer conhecer a empresa de vocês aqui, a CNX Online. E vou contar, cara, eu sou um carioca, mas não nasci no subúrbio, nasci em Irajá. Legal. Então, Como todo bom carioca, então. não vem de berços esplêndido, não, mas Isso. isso tudo ajuda na vida, Sim. saber as nossas origens. E graças a Deus eu tive uma educação dentro de casa de que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Uhum. Então que a gente tem que batalhar e ralar, trabalhar, estudar desde cedo. Meu primeiro Fla-Flu Essa história é muito interessante. aconteceu, de novo, durante as férias, a maioria das crianças, né, com 12, 13 anos, querem ficar de férias. Eu fui para os Estados Unidos estudar lá no high school e jogar futebol. Fui convidado por um vizinho que morava nos Estados Unidos. Ele tinha um filho 2 anos mais novo que eu. Via eu jogando futebol ali, Você tinha quantos anos? 12 para 12, 13 12 para anos. 13. Ah. E aí me convidou para ir. E aí, quando você chegou e falou primeiro Fla-Flu, eu fui jogar no Flu, Fort Lauderdale United, apesar de ser Flamengo. Então, esse foi o meu primeiro. Mas eu fiz 6 dos 7 gols do primeiro jogo que eu Ó, fiz lá, ó. inclusive do meio de campo. Mas não vou virar Fluminense, não. Aí é outra Fica história, né? menos contente. O que seria muito bom, mas tudo bem, deixa pra lá. É. Mas, ó, um prazerzão estar aqui com vocês. Legal, Felício. O Felício tem uma carreira muito interessante e dentro, uma carreira dentro do mundo corporativo interessantíssimo e que ela continua ainda mais interessante após esse período corporativo. Como é que foi isso, Felício? Você começou os seus estágios, você te fazia 3 faculdades ao mesmo tempo, não foi? É verdade, é verdade. De novo, Você já conheceu alguém que fez 3 faculdades ao mesmo tempo? Felício. Boa. mas de novo, é o que eu falo. Na minha educação sempre teve que aquilo que vem muito fácil, você não dá valor. Verdade. Então, eu desde pequeno eu queria me diferenciar. Então, mas a razão de eu ter feito 3 faculdades é porque eu com 17 anos não sabia o que fazer. Fui fazer um teste vocacional, saiu no teste vocacional medicina, administração de empresa, engenharia mecânica e engenharia industrial. Nossa, Que Nem legal. sabia o que era engenharia Que legal. industrial. nossa senhora. Falei, não, não é medicina, nunca tinha imaginado em ser médico. Hoje eu olho para trás, eu acho que eu teria gostado de ter feito medicina. Mas aí eu fui e fiz as outras 3. Uhum. Me inscrevi na época, não tinha Enem, você fazia a É, faculdade, sim, o vestibular em cada faculdade. Então eu sim. fiz engenharia de produção industrial na UFRJ, o vestibular, administração de empresa na UERJ e engenharia mecânica na PUC. Como eu era muito bom aluno, estudante, passei para as 3. Sim. Então, o que eu faço? Aí me matriculei nas 3. No fundão eu consegui me matricular para o segundo semestre. Comecei na PUC e na UERJ de noite. Eu sempre fiz o UERJ de noite. Em vez de fazer as 7 matérias, eu pegava 4 Sim. matérias, porque eu fazia engenharia de manhã e de tarde. E aí, depois de 1 ano e meio na PUC, eu tendo a matrícula trancada no fundão, meu pai reclamou que ele achava que eu saía de moto
de bermuda e chinelo, que eu não ia para a faculdade, que eu estava indo para a praia, e eu estava indo para a faculdade, mas não deu para convencer. Ele falou, não vou pagar mais essa faculdade, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui para o fundão e continuei na UERJ de noite. E aí, mas depois de um tempo, meu pai viu que não era verdade, até ele me Você não chamava estava de mandando. estudante profissional. Hum. E aí acabei conseguindo me formar nas 3, que as matérias que eu tinha feito no fundão, acabei ficando um ano só no fundão, porque eles entraram em greve, mas eu peguei as matérias de lá Sim. e consegui na PUC 2 apostilamentos no meu diploma. Então eu tenho. E até tive que pedir permissão especial para o MEC, porque eles não tinham caso de alguém fazendo Legal. isso há 30 anos atrás, Sem dúvida. formando em 2 matérias, especialidades na Sim, engenharia. sim. E aí você começou, então, após fazer 3 faculdades, você começou a fazer estágios e coisa e tal, e você foi para Shell. Foi. Eu entrei na Shell. De novo, eu tinha feito um estágio antes numa associação de pequenos investidores, Sim. que até foi, assim, eu de noite, na UERJ, todo mundo que estudava à noite trabalhava. Eu era o único que não trabalhava. Eu realmente chegava lá de bermuda e chinelo. E Natural. aí uma aposta com o pessoal, e o pessoal achava que eu nunca iria trabalhar. Eu não tinha caderno, eu assistia a aula e fazia a prova e passava. Sim. Comparando com a engenharia, era mais fácil a administração. Aí, numa aposta, eu falei, claro que eu só arrumar um estágio para mim. E aí tinha, eu esqueci o nome dela, mas eu lembro da mãe e do pai. A Maria e o pai lá, o Varela, eram dono de uma associação de pequenos investidores. E Sim. aí eu fui fazer a entrevista, gostaram de mim e foi meu primeiro trabalho ali. Mas eu E fiquei era uma coisa 4 que era meses. meio que raro na época, né? Você fazer você ter uma associação assim para você analisar investimentos para. Na verdade, Raro. eles ajudavam pessoas que não tinham condições de negociar na Bolsa de Valores Sim, do tá. Rio de Janeiro. Então, Tá. e na época, tinham muitas pessoas físicas que tinham ações de telefone, ações da Petrobras, que compravam como investimento assim e não conseguiam negociar. E eram Sim. ações em papel. Essa associação fazia um trabalho de juntar esses associados para negociar, ou comprar ou vender ações no nome deles. E foi a primeira vez, eu ganhei um salário, acho que era R$ 200 ou 200 cruzeiros, sei lá qual é Uma coisa assim. nota, É melhor moeda você da falar de época. real, cruzeiro. Uma coisa Foi assim. no passado. Eu investi em ações e perdi. E desde então eu vi, cara, não tenho estômago para a flutuação do mercado de ações. Aí depois eu entrei na Shell, aí a Shell já foi pela engenharia, já foi porque na época, no Rio de Janeiro, as empresas grandes que não estavam em São Paulo, que estavam aqui, era Coca-Cola, Shell, Souza Cruz, Ipiranga Eram as grandes empresas que tinham no e Rio. a Petrobras, assim, a BR distribuidora. E aí eu consegui passar no estágio para Ipiranga e para a Shell também. E aí acabei preferindo a Shell. Mas eu até me arrependo, porque eu tive amigos que trabalharam na Ipiranga e, apesar de não ser uma multinacional e não ter o prestígio ou status Sim. da Shell, eu acho que tratavam, o presidente na época ainda era o Gouveia Vieira, tratavam como se fosse uma grande família. Sim. E eu reparava que na Shell tinha muito turnover, as pessoas saindo, serem trocadas, quando mudava um presidente, vinha um gringo de fora. E não acontecia isso na Ipiranga. Na Ipiranga, eu sentia que o pessoal era mais engajado, trabalhava com mais gosto, apesar de ganhar menos. Aquele sentimento de dono. E foi não a é? primeira De vez que pertencimento. eu entendi que não é só salário Isso. que mantém alguém animado. Legal. E aí, quando eu fui para Cuba, que foi a minha primeira expatriação, eu vi lá que realmente não é o salário que move. Aí é o que se fala muito hoje em dia, é o propósito, né? Isso. Exatamente. E essa geração nova, a geração Z, se não tiver um propósito, não vai ser o salário, não vai ser... Sem dúvida alguma. Então, foi assim. Eu comecei na Shell, na verdade eu tinha passado para Ipiranga, e se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria escolhido a Ipiranga, com o conhecimento que eu tenho hoje. Aí você ficou na Shell um tempinho, uns 2, 3 anos, 3 anos, Foi, alguma 3 coisa anos, assim, né? Aí você entrou pro programa de trainee da Souza Cruz. Foi.
né? E aí sim é que você começa a literalmente decolar, né? Na verdade, É. na Shell, eu fazia administração de noite. Então, eu trabalhava com uma máquina de 8 às 5. Tá. Nessa época, eu tinha saído da Praia de Botafogo, tinha ido para a Ilha do Governador, Eita. a área de operações, e eu tinha que sair às 5 para poder chegar na UERJ, 7 e pouca da noite. E aí eu tinha feito uma matéria de marketing na UERJ. E aí eu comprei o livro do Philip Kotler. Sim. Cara, Clássico. eu li aquele livro acho que em 2 semanas. Eu adorava os casos que vinham escritos assim do lado. Eu tenho o livro até hoje Sim. guardado do lado assim. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Legal. Tentei na Shell, Tá. só que eles falavam, você é engenheiro, você tem que trabalhar na área de operações. É, fica aquela coisa muito. E aí, a razão de eu ter saído da Shell, porque na época eu era uma máquina e achava que eles só promoviam puxa-sacos. Uhum. E na minha saída, o diretor de operações me chamou na Ah, sala dele, falando: eu sei que você está saindo, só quero saber por quê. E eu, Falou. está saindo? Eu falei: você só promove puxa-saco aqui. E ele chegou e falou: Felício, você está confundindo as coisas. Eu acho que existe sim puxa-saco, acho que não sustenta por muito tempo, mas o que ele não existia na época, a palavra networking, sim, é. era o que eu achava que era puxa-saco. Ele falou: Uhum. você é uma máquina. Tem pessoas que vão preferir trabalhar com alguém menos competente, mas que ria, que conversa, Sim. toma um Exatamente. cafezinho. E ele disse: se eu puder te dar um conselho, invista tempo nisso. E Uhum. aí, quando eu entrei na Souza Cruz, que eu fui porque era trainee de marketing, então era eu poder entrar em marketing. Meu pai até na época falou: você é um funcionário, hoje você está indo para um programa de trainee que tem risco de ou up or out, ou promovido Sim, ou sim, sai. Claro. sim, sim. Eu falei, pai, mas não é o que eu gosto. E graças a Deus eu pude tomar essa decisão na Uhum. época, não me arrependi, aprendi muito e realmente eu vejo que desde então a gente vive num mundo que existe sempre uma transação, não necessariamente comercial, mas às vezes você tem que vender uma ideia. Então existe marketing por trás de tudo. Então Uhum. você, e até brinco assim quando eu falo de marketing vender, até você quando vai procurar um emprego, você bota uma embalagem mais bonita, você Exatamente. estuda sobre a Sim. empresa, que é o seu público-alvo naquele momento, para você ter um discurso apropriado. E eu acho que eu usei isso na minha vida inteira, porque aprendi isso lá na minha saída da Shell. E eu falo que pode chamar de marketing ou não, né? Mas desde quando você nasce, você já coloca o quê? A boca no trombone, começa chorando. Alguém, pelo amor de Deus, me socorre porque me tiraram da zona de conforto, né? É E eu falo, verdade. você começa desde pequeno, né? Quem sabe aplicar isso muitas vezes é o sucesso, realmente é isso que você está falando, né? É verdade. E aí, então, na Souza Cruz, você chegou na área de marketing, fez o programa de trainee, e aí você foi trabalhar com marcas, né? E aí essa sua primeira experiência com marcas já te deu a primeira viagem. Foi aí que você começou a decolar. Colar no avião e olha que, Literalmente. cara, eu faltam 20 mil milhas É. para eu completar 1 milhão de milhas na American Meu, Airlines. sensacional. Não é que eu já Sensacional. usei essas milhas todas, Sim. né? Mas é o acumulado. Você vai ganhar aquele Cara, eu quadrinho, já um avião de viajei. ouro, não sei o Não, que, eu pra você ganho um pendurar. Ganha um cartão One cartãozinho. Million Miler, É. Meu Deus, meu que Deus. dá direito a utilizar algumas, tipo sala VIP ou upgrade quando Ah, tiver, mas eu não sei, o pessoal mais antigo vai se lembrar. Bem, então não sou dessa época. Você vai. Quer dizer, o pessoal mais antigo não, o pessoal jovem há mais tempo, É. né? Eles vão se lembrar que tinha uns anúncios do cigarro Hollywood, que nessa época tinha a Fórmula Indy, né? Existia uma equipe Hollywood na Fórmula Indy e tinha uns anúncios, os comerciais de TV que eram maravilhosos, sensacionais. Carro num eram porta-avião, anúncios os hollywoodianos. anúncios Era sensacionais, assim. com o carro, né, no porta-avião, no gelo. Conta um pouquinho dessa época, Felício. Como é que foi Na isso? verdade, depois de ter trabalhado como trainee, você tinha que ficar 6 meses em marketing, em brand e 6 meses em vendas. Meu primeiro trabalho como efetivado
foi ser gerente de vendas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Padre Miguel. E aprendi muito sobre gestão de pessoas ali. Mas eu fui chamado para vir trabalhar em marcas no ano que Hollywood queria fazer uma transformação total de embalagem, de campanha, e veio a campanha No Limits, que é essa que o Olimar Isso, está falando. exatamente. Ah. E aí, e patrocinar a Fórmula Indy. E aí eu tive a oportunidade de ser gerente de patrocínio também. E na época foi essa campanha hollywoodiana de que se investiu milhões de dólares, diretores de Hollywood mesmo fazendo o filme do carro, aterrissando num porta-aviões como se fosse um avião, o carro andando na neve, os barcos lá na Indonésia. Isso. Então era assim, realmente foi uma aula de marketing numa época que cigarro ainda podia fazer comunicação, televisão, revista. O banimento de mídia foi logo depois disso, né? Aconteceu, Foi logo depois, 2 anos depois, uma coisa assim. Ou seja, foi uma época em que você começou a praticamente morar nos Estados Unidos, porque você tinha que estar em tudo quando era corrida. Corridas, eram 22 ou 23 corridas Você por ano. ficou nisso o quê? Uns 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ou seja, viajou os Estados Unidos inteiro, parte do Canadá, né? As corridas de Vancouver e Toronto. Não é isso? E aí, bom, ele foi bem. E olha, meus amigos até perguntavam, você ainda ganha de salário para fazer isso? Exatamente, né? E era uma época em que a TV Bandeirantes aqui no Brasil também começou a transmitir Fórmula Indy, né? Com o renascimento do Emerson Fittipaldi e outros o pilotos Emerson brasileiros. foi o que trouxe a corrida para o Rio de Janeiro. Sim. Rio 400, acho que em 1996, e a gente patrocinou, junto com a Telemar na época. Eu fui. Mas, assim, de novo, essa experiência tão novo, ainda bem que eu era solteiro, porque eu acho que ninguém iria aguentar eu estar nessas festas, viajando e tudo contratando. Muita gente poderia não entender, né? Mas eu sempre fui muito profissional, mas eu não posso negar que gostava, né? Desse maravilhoso mundo da velocidade. E conheci muita gente famosa, como o Emerson Fittipaldi, como o Nelson Piquet, que a gente patrocinava a pista dele em Brasília, o Felipe Jafone, o Tony Canaan, Hélio Castro Neves. O Felipe Jafone foi piloto foi piloto da equipe Hollywood, da Indy Lights, né? A gente tinha 2 equipes lá, a Pac West na Fórmula Indy e a Conquest Indy Lights. Tá, e o Felipe Jafone era da Indy Lights. Era da Indy Lights. Tony Canaan também foi da... Tony Canaan, sim. Legal. Maurício Gugelmin. Exatamente. E aí, então, você fez um trabalho excepcional nessa época. E aí, mas claro que foi. Claro que foi. Você manter uma equipe de Fórmula Indy brasileira, poxa, um negócio sensacional. Absolutamente sensacional. E aí, então, você teve o convite para ir para Cuba. Cuba é o outro lado, né? O oposto dos Estados Unidos. Foi um negócio completamente diferente. Eu diria que é experiência. Vamos chamar de experiência. E que experiência, né? Como é que foi comigo? Inclusive, eu não sei se você já percebeu, mas tem um Atlas aqui. Tá certo? Não, esse é das antigas, mas tudo Atlas bem, antigo, né? hoje em dia ninguém usa mais Explica isso. o que é um Atlas né? para as pessoas mais Gente, novas. Atlas é uma coleção de mapas, tá? Principalmente para aqueles 2 jovenzinhos ali, ó, que estão ali. Ó, tá vendo? Atlas é uma coleção de mapas, para quem não sabe. E a gente está decorando a mesa aqui com Atlas, porque a gente vai precisar de usar Atlas aqui já já. No prosseguimento desse papo, já a gente vai ter que mostrar o Atlas. Como é que foi esse negócio de Cuba, Felício? Você chega num país com um regime, com um sistema financeiro, um sistema político completamente diferente de tudo que a gente se acostumou na vida, algo exponencialmente novo. Né? Como é que foi isso? E ainda mais tendo que tocar um negócio. Na verdade, eu aprendi muito lá. 2 coisas. Oratória. Eu conheci o Fidel Castro. Estive com ele 3 vezes, ganhei 2 prêmios das mãos dele. Legal. Prêmio de exportação e de publicidade da Feira Internacional de Havana. Mas eu fiquei impressionado com a habilidade que ele tinha com um microfone na mão. Ele tinha, sem dúvida. Ele, sem ter nada, ele conseguia falar 2 horas e meia, mantendo todo mundo engajado. E eu via que os cubanos não gostavam do sistema, mas respeitavam muito ele. Sim. Então, eu percebia que ele
meio que ele não tinha como mudar aquilo. Talvez se ele pudesse, ele mudaria. Mas era como assim, eu tenho que manter isso até o final, sustentar o que 40 anos Foi criado. atrás eu fiz, né? Então aprendi muito o poder da oratória, da comunicação, e aprendi também em como tocar o coração das pessoas quando você não tem outra forma de motivar. As campanhas de vendas não podiam ser feitas lá. Então, como eu falava, quando eu cheguei lá, parecia que eu estava entrando numa instituição pública. Às 4:30 da tarde, caía a caneta, todo mundo ia embora. Isso. E aí, Completamente diferente É. da realidade que a gente a vivia gente aqui. ficava trabalhando até 10 horas da noite. né? Exatamente. É. E isso daí não tem como forçar num país que você não pode demitir, num país que o pessoal trabalha, ganha um salário de $13 por mês. É E como é que impressionante. você pode exigir o pessoal para trabalhar mais? A não ser que eles queiram. E aí foi quando eu aprendi a mostrar o propósito. E aí foram anos, assim, 3 anos em Cuba, que não vou dizer que foi fácil, porque depois de 2 anos e meio nos Estados Unidos, com uma facilidade É de ter o tudo, 180 graus. diametralmente 180 graus. oposto. Mas eu, de novo, eu acho que na minha vida, na minha carreira, cada lugar que eu tive contribuiu para ensinar algo. E eu não morei em lugares assim dos mais normais. Não foi Paris, Londres, Nova York. Já vamos falar disso aqui Então, agora. cada um, ali em Cuba eu aprendi sobre o poder da oratória, o poder de engajamento que não seja com bens materiais. É como você conseguiu engajamento explicando, com propósito, ouvindo. A liderança humanizada ali foi fundamental. E eu tive a chance de testemunhar isso que ele está falando, porque logo depois que você saiu de Cuba, eu fui para lá. Ah, é? A gente foi Você para fez lá. fazer um projeto? Não, de férias. De férias? De férias. Quem estava lá era o Sacha. Ele me substituiu. Era o Sacha Ruffier, que ele estava lá. Sacha, se você estiver vendo a gente aí, acho que o Sacha está na Espanha hoje. A família tá lá. Sacha, se você estiver aí, Celine, meninos, beijo. E aí a gente teve chance de sair com as pessoas. A gente conheceu o Mário, estava lá também, né? E as pessoas, puxa, manda um beijo pro Felício, manda um abraço pro Felício, puxa, quando é que ele volta aqui de novo? Eu falei, não sei, gente, agora é o Sacha. Né? Mas assim, as pessoas que demonstraram um carinho, né? E uma gratidão, vamos dizer assim, né? Pelo tempo em que o Felício ficou lá. Foi realmente exatamente isso que ele falou. Foi muito bacana. Muito bom Aprendi mesmo. muito ali. De novo, aprendi e continuo aprendendo. Eu acho que é o lifelong learning, que até o primeiro entrevistado seu falou. Sim, exatamente, o João. O João Abreu. E é assim, cara, a gente está aprendendo sempre. E eu costumo dizer, eu fico feliz quando olho para trás que eu deixei um legado Isso. Eu acho que isso é o principal, né? e não um rastro de sangue por onde eu passei. Porque tem gente pessoas que para conseguir chegar aos resultados e crescer, deixa um rastro de sangue. Então, muitas vezes não, nunca você escolhe o chefe, mas você aprende com todos, os bons e os ruins. Nem que seja, não vou ser igual a esse cara. Quando eu chegar lá. É o quanto mais sei que nada sei, né? Eu acho que é bem isso, né? E aí, então, tua carreira internacional foi. Aí você ficou América Central, Caribe. Fala aí. Eu dali, de Cuba, eu voltei para o Brasil. Tá. Foi fazer Key Account, não foi? Eu fui fazer Key Account. Sim. E depois de Key Account, eu fui ser gerente regional em Campinas, Tá. SP3. Sim. Fiquei 1 ano. Depois eu fui ser gerente de Global Travel Retail, cuidar dos duty frees da América Latina, das Américas todas, que incluía Canadá, menos Estados Unidos. E foi uma experiência interessantíssima. Aliás, até agora não teve nada que não fosse interessante, né? Nem tem como. Mas foi a primeira que eu tinha que mostrar o meu pensamento estratégico. Legal. Porque eu trabalhei em funções que eu tinha que entregar resultados, que era meio que assim, ter um objetivo. Isso eu tinha que mudar a estratégia do canal, que antes o duty free era volume. Não sei se vocês se lembram, vocês são jovens, não? Eu não sou dessa época, sempre assim. Mas era vender grandes quantidades do duty free, que não tem imposto. Então as pessoas iam para comprar muito, eram os bulks, era o volume. E aí a gente começou a olhar
que isso impactava o mercado doméstico. Como não tinha imposto, era mais barato e acabava afetando. E aí começou a ter problemas de contrabando, porque o duty free incluía cargo também, que eram os ship chandlers, que vendiam Sim, para sim. os barcos. Então começou a ter um controle muito grande para evitar isso. E aí veio a necessidade de ter uma estratégia de mudar de volume para valor. E eu consegui aprovar uma estratégia para Duty Free, que era tirar as marcas baratas, era começar a tratar Duty Free como outras categorias, como perfume, como joia, era o show window, era a vitrine. Sim. Ah, E até lançamentos acontecerem antes lá, tá. inclusive de marcas que ainda não existiam no mercado. Uhum. Sim. Então, o paralelo do cigarro era tirar o derby e colocar lá o Lucky Strike. O Brasil ainda tirar... tinha o Brasil tinha ainda era muito forte em marcas domésticas. É, Era muito forte aqui nisso. As marcas internacionais Tanto é que não tinham tanta relevância. posso dizer que há 25 anos atrás a gente plantou o Dunhill, que hoje está no mercado, Uhum. que era o Carlton que virou. Então, Exatamente. e foi uma estratégia que demorou para ser aprovada, mas tinha um alemão que cuidava da região na época. Eu me lembro de eu indo apresentar, e aí ele aprovou, os outros GMs dos outros mercados também, os diretores de marketing. A única coisa que ele disse era que ele não me daria um cheque em branco, que nem para o filho dele ele dava cheque em branco. Então, que eu tinha que dizer quanto que ia custar Uhum. essa mudança de volume para valor na rentabilidade do negócio, porque com certeza os primeiros anos você deixa de vender muito para crescer, construir um business. Uhum. E aí eu tive que fazer o dever de casa, eu acho que ia custar 3 milhões e meio de dólares os 2 anos e aí depois tornar positivo. Eu acabei não executando, foi uma função que eu fiquei 100% estratégica, mas quem me substituiu, o Rafael Belo, implementou e eu fiquei feliz depois de ver Claro. que deu certo Bacana. aquilo dali. Show. Aí fui para Trinidad e Tobago, Caribe, cuidar de 22 mercados, as Nossa. ilhas todas do Caribe. E, de novo, tinham pessoas que falavam, pô, você ainda ganha para viajar para Bahamas, para Barbados. Sempre escutando isso, Só né? que eu dizia, mas você quer ir para Guiana, o Suriname? Também tem o Haiti? Talvez não, né? Eu não posso só pegar o filé mignon, eu tenho que pegar o osso também. Então, e na vida é assim, sabe? As pessoas só olham para o glamour, né? E muitas vezes tem que acordar 4 horas da manhã para viajar. Exatamente. Meu primeiro ano no Caribe, eu fiz 51 viagens. E se pensar que você tem 4 semanas de férias, foi mais de uma viagem por semana. Uhum. E era assim, era domingo saía, voltar quarta, na quinta ia, voltar sexta. E era o normal, Sim. que muita gente fala, eu tenho certeza que muitos não aguentariam. Uhum. Sem dúvida alguma. E aí você ficou Caribe, América Central, aí foi para para Costa Rica. Foi para Costa Rica, Guatemala. Eu fiquei na Costa Rica mesmo, mas eu cuidava de Guatemala, Honduras, dei um tempo de Nicarágua, Panamá, República Dominicana, que apesar de ser no Caribe, faz parte da América Central, da língua. E aí depois eu fui chamado para ir para o outro lado do mundo. Se fizer um furo na Costa Rica... Vamos pegar um Atlas aqui, vamos pegar o Atlas. Sai no Sri Lanka, do outro lado do mundo. Caramba. Nossa. E aí eu comecei até a achar que eu só ia trabalhar naquela latitude ali. Sim. Porque Cuba, Costa Rica, É mesmo. Sri Lanka... Se você pegar essa... Eu falei, Como você falou, você faz o fundo de lá. Mas, de novo, eu conheci um mundo totalmente novo. Uhum. Quando eu cheguei, parecia que eu estava chegando na Índia. Depois eu descobri que era uma Índia mais limpa. Uhum. Então, mais cultura budista, a filosofia, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu era do board da empresa do Paquistão e viajava muito para Bangladesh também. Então, pude conhecer a religião islâmica, muçulmana. Então, me abriu a cabeça. Até os meus 2 filhos que estão aqui, eles viveram lá. Manda um beijo para eles. Pode mandar um beijo. Beijo, Eric, Carolina. Isso, assim, foi o máximo. Porque eles não têm o preconceito. Ótimo, que isso é muito nós bom. Aqui Isso é eles, muito bom. desde pequenos, estudavam em escola que
tinha, nem sei se pode falar, né, nesse politicamente correto, né, Ah. preto, branco, japonês, Sim, chinês, amarelo. é. Cara, isso é normal. Isso é o máximo. E Feliz, e você está no Sri Lanka, como é que foi liderar gente com cultura completamente diferente da que você foi acostumado? Cara, uma coisa que eu percebi, Entenda-se cultura como hábito, religião, crença, Língua. língua também, claro. Mas, ou seja, tudo que você possa dizer pra gente de barreira que você teve que quebrar. bicho, eu acho que eu aprendi no Caribe, eu tinha 6 nacionalidades reportando para mim. E eu via lá, porque foi em 2009, um ano depois da Global Economic Downturn, Sim, não tinha mais turismo. Eu ficava até 9, 10 horas da noite trabalhando, o pessoal não. Mas eu percebi que o ser humano ele tem um instinto igual, mas talvez a forma de demonstrar é diferente. Então, eu não podia saber mais da Jamaica do que o Rhys Campbell, mais de Trinidad do que o Raul Glynn, mais do que América Central do que o Maurício ou o Franklin, da Guiana que o Chandradá Chintamani ou o Mark Telton da Suriname. Eu tive que aceitar que a diversidade, Isso. a inclusão é importante. Agora, você definir claramente o que você quer, as metas, e dar certa autonomia com responsabilidade de como fazer. E isso daí eu aprendi lá e levei para o Sri Lanka. Eu tinha uma regra dos meus primeiros 100 dias. Eu fazia só pergunta. Eu não tomava nenhuma decisão. Talvez com as minhas perguntas, Sim. a equipe que Sim, estava sim. lá tomava a decisão de Claro. mudar. Uhum. Mas depois dos 100 dias entendendo, porque às vezes tem coisas que, por exemplo, em Cuba, no meu segundo ano, a manutenção dos carros de venda era muito alta. Os carros já estavam depreciados, já tinham mais de 5 anos. O normal em qualquer parte do mundo seria, vamos comprar carros novos. Uhum. Só que lá tinham 2 co-presidentes, um brasileiro e um cubano. Sim. No conselho de direção, o presidente vira, o co-presidente cubano fala, olha, a gente não tem condições. Politicamente, vai pegar mal eu importar 20 carros novinhos. Mas vai custar mais, eu sei que vai custar mais. Então, ali eu aprendi, em Trinidad eu aprendi que as pessoas podem pensar diferente, podem ter, e tem que ser ouvidas. Porque pode ter uma razão não tão clara. Alguma coisa que está nas entrelinhas. Então, eu lá no Sri Lanka, eu aprendi que, por exemplo, a gente tinha 98,5% de market share. Uau. Aí, Mercado todo. existia uma certa complacência. Não preciso fazer nada. E aquilo dali eu falei, O deitado em berço esplêndido. eu falei, pô, não pode ser assim. A gente, nesse mundo, e até eu fazia uma paródia com Einstein. Einstein dizia, né? Continuar fazendo o mesmo, esperar resultado diferente é insano, é loucura. E eu dizia lá para eles, continuar fazendo o mesmo e esperar até mesmo o mesmo resultado também é insano. Porque o que funcionou ontem pode não funcionar mais amanhã. Exatamente. Então a gente tem que mudar. E aí como eu gerar essa competição? E aí eu dizia, tudo bem, o consumidor não tem opção aqui, mas o varejista tem opção de comprar de outras empresas. Então vamos olhar o share of pocket. Quanto que está saindo do bolso do varejista para comprar Coca-Cola, para comprar Elma Chips, que não era lá no Sri Lanka, a empresa lá de salgadinhos, a de cerveja. E eles não tinham isso. Porque falavam, não, nós temos 98,5% de market Estamos share. bem, tá tudo bem. E aí eu criei, inclusive, internamente, o Sports Day. Vamos fazer uma competição interna. Mas eu não quero que seja uma área contra a outra. Então vamos misturar as pessoas. Legal. Para que tenha uma competição. E é engraçado que o primeiro Sports Day que teve, o esporte popular deles é cricket. Isso. Começou a chover muito e não pode jogar na chuva. E aí, eles reclamando, eu falei, gente, a gente tem que aprender a dançar na chuva. Vamos jogar futebol, que pode jogar na chuva. Vamos jogar vôlei, vamos fazer outras coisas. E acabou todo mundo se sujando na lama, mas era o conceito de que, cara, a gente não pode reclamar. Tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. A gente não controla o tempo, mas a gente controla como reagir às adversidades.
E aí, cara, de novo, cada lugar a gente aprende um pouco. Depois lá do Sri Lanka, eu voltei para Costa Rica para ser diretor de marketing da América Central e do Caribe inteiro, 32 mercados. Por isso que eu falo que eu já cuidei de 40 mercados Sim. no total da Sim. minha carreira profissional e visitei outros 40. Então eu já viajei por 80 países no mundo. Eu fiquei surpreso quando a Carolina me mandou um aplicativo, BIM, que ela já teve em mais de 30 países, o Eric em 20 e poucos países. Eu falei, cara, vou ver quantos eu já tive. Ele deu 80. Nossa. Caramba. Olha, Aí, gente, só um detalhe, hein? Ele não tem 150 anos. É novo. É com muita experiência. Hein? Nós somos mais novos do que ele, mas tudo bem. Mas tudo bem. E aí você então ainda teve mais uma experiência na Europa, na região do Cáucaso. isso. Você ficou ali Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Azerbaijão e Moldávia. Outro mundo. Totalmente diferente. Realmente, a sombra da União Soviética Só extremos. existe assim, cara, de forma velada. Os Impressionante, oligarcas que controlam os países. E Geórgia foi o país que eu adorei. Nós moramos lá 3 anos, porque é considerado a Itália do leste europeu. Tá. O povo alegre, que gosta de beber vinho, eles dizem, né? Eu acho que se procurar, o vinho foi descoberto há 8.000 anos atrás na Geórgia. Olha, eu não sabia. Feito em cânfora, aquele, Sim, legal. aquele jarro de barro enterrado. E até hoje você vê várias casas assim. Come muito queijo. É até a pizza que as crianças mais gostam, porque não tem molho de tomate, é o khachapuri. É a pizza só de legal. queijo, assim, por cima. Cara, foi sensacional. Tive a oportunidade de vivenciar uma guerra entre a Armênia e Azerbaijão. E aí aquela discussão de suprimentos, como é que manda. E de você ter- liderando os dois mercados, né? Tanto um como o outro. tanto um quanto o outro. Para ter uma ideia, eu não podia usar o mesmo passaporte para viajar para um e para o outro. Que loucura. E eu tive sorte porque eu tenho nacionalidade portuguesa, então, Sim. para eu ir para a Armênia, eu usava o passaporte português, para ir para o Azerbaijão, eu usava o passaporte brasileiro. Porque se eles perceberem, nas nossas discussões, quando tinha reunião no Azerbaijão, a gente chamava a Armênia de Argentina, que não podia nem usar o nome Armênia na reunião. Então, essas Impressionante. experiências assim, aí veio a pandemia, eu estando lá também, e o mundo parou. Você estava na Geórgia Estava na Geórgia, pandemia. na pandemia, quando começou. Sim. E aí aquilo, os vendedores tinham que continuar indo para a rua. Aí você dá todo o apoio, máscara, gel, não sei o Sim. quê. Porque eu falava, cara, eu não posso cobrar que os outros estejam na rua Claro. se eu não estiver indo. Claro. E aí você... Eu, pelo menos, eu me sentia assim. Eu sou o CEO, se os outros... Eu ia para o trabalho. Mas eu não podia exigir que os outros fossem. Então, é aquele dilema, né, que eu acho que é o certo. Né? Eu até brinco que a liderança a gente aprende dentro de casa. E é aquela frase dos pais, né, o pai ou a mãe. Não é faço o que eu falo e não o que eu faço. É faço o que eu falo Exatamente. e o que eu faço. Você tem que dar o exemplo. Então, eu não podia exigir que os vendedores tivessem se eu não iria. Claro, Sim. claro. E aí, de novo, foi excelente a experiência lá, mas pela segunda vez eu fui pedido para fechar uma empresa. Aconteceu, eu tive que terceirizar a distribuição na Costa Rica e foi difícil. Foi um mês sem dormir direito. Fui até Imagino. procurar padre para me ajudar na decisão. Como demitir 100 funcionários, 100 famílias. Não é né? fácil, não. Sim. Não é E fácil, aí, mas, de novo, lá até o padre veio e falou, não se preocupa não, aqui o índice de desemprego é bem baixo, são menos de 5%. E aí eu chego em casa, abro um livrinho lá, Minutos da Sabedoria, que é a grande Marilene, lá da nossa secretária grande lá, Marilene. abro o livrinho, tá lá. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele nunca imaginou que se tornaria o governador do Egito. É verdade. Eu falei, cara, aí no dia seguinte eu chamei todo mundo para uma reunião, falei, a gente está avaliando terceirizar sim, não se preocupem, vocês vão ser entrevistados pelo futuro distribuidor, porque ele não vai conseguir ter 100 pessoas. Alguns de vocês vão ser promovidos para serem trade rep,
Tá. Então, trabalhem bem. Sim. Então, uma coisa que tinha o potencial de virar um low mood, todo mundo para Sim. baixo, Ah. foram 3 meses que muitos queriam trabalhar Você- para ser promovido. Oportunidades surgiram. E ali. outros falavam, cara, eu vou sair daqui, vou receber o meu severance, vou receber um pacote de saída e tem a oportunidade de eu ser contratado ainda. Então, aprendi que não dá, no mundo atual, você ficar escondendo ou tendo reuniões, porque a rádio peão funciona e é pior. Sim. Se você deixar um vácuo, a pessoa vai ocupar com o que ela acha, o que ela pensa. E aí, depois de quantos anos fora do Brasil? 19 anos. 19 anos fora do Brasil. Chegou o momento de você tomar uma Voltar. decisão. Eu tirei um ano sabático, fui para Costa Rica. Por quê? Porque a minha ex-mulher conseguiu um trabalho lá. Tá? A gente tinha uma casa na Costa Rica, achava que era melhor para as crianças. O Brasil, a parte de segurança é sempre complicado. E aí, o mercado da Costa Rica é muito pequeno. Eu querendo, lancei um canal. Esse canal daqui, o Leaders Tá Talk. aqui? Tá ali, ó. que Tá na tá tela, aqui. tá na tela. Leaders Talk. E essa Na camisa. camisa, na E camisa. esse canal eu criei com vontade de give back, né, Tá. de devolver tudo que eu Isso, aprendi. Então isso. nunca tive a intenção de monetizar. Apesar de ter tido um vídeo que deu mais de 90 mil visualizações, Uau. que era Vida de Expatriado, e um outro que também foram as 7 regras de ouro. Sim, Deu esse é famoso. 70 mil Esse é famoso. visualizações, que eu hoje já estou na 8ª regra de ouro. Eu consegui fazer um resumo das minhas 7 regras de ouro, e esses últimos 3 anos eu aprendi que a 8ª regra de ouro é que a forma para você atingir qualquer coisa, e até eu faço uma analogia, né? É bom saber o destino, né? Qual é o nosso propósito, Isso. mas saber aonde você está é tão importante quanto. É verdade. É o ponto de partida. E o Exatamente. ponto de partida é o autoconhecimento. Então, a gente se conhecer, saber as nossas debilidades, as nossas fortalezas, para saber o que eu trabalho, o que eu valorizo mais, é tão importante quanto saber o destino. Até brinco. Você entrar num táxi, para onde você vai? Não sei, você vai perder tempo e dinheiro. Mas hoje, se você vai pedir um Uber, se você não disser onde você está, o Uber nunca vai chegar. Exatamente. Também. Então, e o caminho, a estratégia, eu até brinco, meu pai até hoje tem um guia 4 rodas dentro do porta-luva dele. Dá para usar o guia 4 rodas? Dá para usar. Meu pai também teve. Meu pai teve muitos. Teve. Mas hoje tem Waze, hoje tem Google Maps. Exatamente. Hoje você pode parametrizar. Quero chegar mais rápido, mas vai gastar mais, vai pegar Não, pedágio. E o guia 4 rodas também tinha guia de hotéis. Hoje não precisa mais. Você vai para o Booking, vai para o Airbnb, pronto, acabou. Exato. E aí isso mostra cada vez mais, cara. A gente tem que se atualizar, tem que estar à frente, senão você vai ser ultrapassado. A gente vai, se puder falar de inteligência artificial, cara, que está aí. Eu acho que muitas pessoas vão perder o emprego para a inteligência artificial. Sim. E as outras vão perder para quem sabe utilizar a inteligência artificial. Então, a gente tem que se atualizar. Você falou de Airbnb. A maior empresa hoje de acomodação é o Airbnb. Eles não têm um ativo. Sim. Exatamente. A maior empresa logística hoje do mundo é o Uber. Também não tem um ativo. Não tem exatamente. Então, a gente tem que pensar fora da caixa. Não tem como ficar, não, eu só uso o guia 4 rodas. E até brinco, que meu pai fala, não, mas se eu usar o Waze, vai me mandar para o meio de uma favela aqui. Eu falei, aí você usa a sua experiência para não entrar na favela. Eu não estou dizendo que é um ou o outro. Você pode ter um e o outro. E aí até vem aquele conflito geracional. Mas o geração Z, não sei o que, cara, não é um ou outro. Eu acho que as empresas estão percebendo que nós, acima de 50 anos, temos valor. E a gente vai trabalhar mais do que talvez os nossos pais trabalharam. A gente está vivendo mais. Então, não é mais, não, se aposentou, não faz mais nada. E não é só pelo dinheiro. Eu acho que é para se sentir útil, é para deixar um legado, é para se sentir produtivo, de você produzir, exatamente. Então, esse canal eu criei para give back. Então tem mais de 100 vídeos, metade em inglês, metade em português. Sim. É um bate-papo, eu não venho com teorias, eu venho com experiência de vida que eu acho que ajudam, com exemplos assim que as pessoas falam, essa história é impossível de acontecer, porque eu conto historinhas, analogias que
é para a pessoa pegar a intenção. Tem a história do crocodilo numa piscina. Aí tem gente que escreve, impossível isso acontecer. Eu falei, pega a ideia. Não é? É Não é? lógico, Tem um lógico. problema. Vale a pena. Não diga as 7 regras de ouro. Se você quiser saber as 7 regras de ouro, entra lá no YouTube, canal. Leaders Talk, que você vai ver muito vídeo bacana. São vídeos curtos, 7 minutos, 10 minutos. Né? Uma coisa assim. Alguns, quando eu faço entrevista, são mais longos, mas são poucos que têm mais do que 15 minutos. Exatamente. É muito interessante, é muito legal. Muito legal. Se você quiser saber as 7 regras de ouro, vai lá no Leaders Talk. Tem que ser. Mas você não está fazendo só Leaders Talk, né, filho? Você está fazendo outras coisas. Não, eu voltei, e aí uma coisa que eu sempre gostei e também considero diferente, fazer obra, reforma. Tem gente que odeia. Sim. Eu sou um. Eu sempre gostei assim de imaginar e depois ver aquilo pronto. Então, tenho 2 amigos que estudaram comigo na faculdade. Desde que eu voltei, me convidaram para a gente montar uma empresa junto, que se chama Avante, e é uma empresa de real estate, de compra, reforma, vende, ou compra, reforma e aluga. Então tem o Ricardo Paixão e o Bruno Correia, Legal. que estão nisso comigo. A gente montou uma usina, uma micro-usina solar também no Espírito Santo, porque eu queria entender dessa nova geração de energia sustentável. E hoje eu vi uma matéria que, infelizmente, é triste, o imposto vem subindo. Hoje já está em 25%. Quando a gente comprou, era menos de 5%. Então, é um país que quer ser verde, mas não está ajudando, né? Cresce o olho, né? Cresce o olho. Cresce o olho de governo, mas tudo bem. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que... É feito nesse evento que eu fui de liderança em São Paulo, eu vi que o Brasil está crescendo pouco, mas as empresas pequenas e médias estão crescendo acima da média do Brasil. Sim. Então, o crescimento foi, na média dos últimos 5 anos, sei lá, ao redor de 10, 11% das empresas em geral. As empresas pequenas e médias cresceram mais de 50%. Fico feliz porque não depende tanto da macroeconomia. Depende da atitude de cada um, de querer poder fazer. E realmente, ser empreendedor ou empresário no Brasil não é para amador. Você tem que se virar nos 30, você tem que bater córnea. A gente fala muito. Você tem que bater córnea, cabecear. A gente sabe bem disso. A gente sabe bem disso. E Campinho Digital? Isso daí, de novo, quando a gente fala de legado, esse canal é para give back. Eu conheci um pessoal da Argentina que ensina literacia digital para os mais carentes. Não são aqueles argentinos falsos que você falava naquela época. Não. Esse eu fui visitar. É uma fundação que existe há 30 anos já na Argentina, a Fundação Compromisso. Fiquei maravilhado com o trabalho deles. Me convidaram para ser conselheiro. Nesse caso, conselheiro de administração. Então, eu tenho um papel ali. E a gente esteve viajando no ano passado para BH, para São Paulo, tem parcerias com Amazon Web Service, com Google. Excelente. E é uma empresa assim, uma ONG, né? Eu até prefiro chamar EdTech Social, porque a ONG tem uma reputação não muito boa aqui no Brasil. Não é assim em outros países, mas infelizmente os justos pagam pelos pecadores. Tem muita ONG aí que é só para inglês ver ou para buscar dinheiro fácil. Não é o caso da Campinho Digital. Eu recomendo, se você puder entrar, contribuir, divulgar, e a gente fala, não é Faz só... o comercial aqui. É aqui não mesmo. É só assim, é patrocínio, não. A gente procura empresas que, inclusive, os funcionários podem ser voluntários na mentoria. Porque o que eu acho diferente dessa EdTech social para algumas outras que tem no mercado, a gente não ensina só o trabalhar em cloud, ou trabalhar com mercado digital, marketing digital, ou com programação. Não, a gente se preocupa com soft skill. Legal. Então, tem um mentor para cada um desses alunos. E a diferença que isso faz é tremenda. Tanto é que tem um programa da Amazon Web Services chamado Restart, que está presente no mundo inteiro,
nós no Brasil somos o que a gente consegue a maior índice de empregabilidade depois de fazer o curso. Está quase em 70% dos alunos conseguem trabalhar. Bacana. Porque dentro do Campinho a gente tem uma área Campinho Empregos que a gente busca empresas que estão buscando profissionais para Excelente. muitas talvez ticking the box no ISD, lá de Sim. diversidade, inclusão, outras porque vem, cara, que esse profissional que tem essa dificuldade, tem esse sonho, eu quero ser parte da vida deles. Então, é um projeto que eu sempre gostei daquela expressão, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Exatamente. E isso a gente está fazendo lá. Poxa, muito bacana. E você está agora também com mais um outro empreendimento aí, ó, o Pinguim Voador. O que é isso aí, Felipe? Não, isso Fala pra daqui, gente. cara, foi um livro que eu ajudei o Dr. Açúcar, até as crianças conhecem, chamava ele Dr. Açúcar, ele já visitou a minha casa. Deixa eu mostrar aqui. Vai falando que eu mostro aqui. Ele Vai falando que eu escreveu mostro a aqui. primeira edição e ganhou prêmios, só que era muito técnico. E aí ele pediu que eu fizesse uma análise e incluísse algumas histórias para ilustrar vamos dizer, a teoria que ele tinha escrito. Então, esse é a segunda edição do primeiro livro. Tá. Ele fala que o pinguim voador, porque as pessoas falam que o pinguim não voa, mas o pinguim imperador, que é o maior pinguim, quando ele está sob ameaça, ele consegue voar, sair da água e aterrissar no gelo 1 metro de altura. Então, Olha. mostra que cada um de nós, e isso conta no livro, a gente nasce com potencial, com QI de quase gênio. Só que a forma que a gente é educado, e não é por culpa dos nossos pais ou professores, é para nossa proteção, mas acaba nos tolhindo. Sim. Então, você nasce com QI quase de gênio, mas quando você vai medir isso com 10, 15 anos, já está na normalidade, porque não pode fazer isso, não faça aquilo. Então, os nãos acabam... São muito maiores do que os sims, né? É verdade. E não é de propósito, é para nos proteger. Então, aqui ele traz alguns exercícios para você desbloquear esse potencial máximo que cada um de nós pode ter. E aí eu consegui escrever com uma linguagem mais fácil. Infelizmente só está em inglês. Isso daqui foi lançado em 2023, já vai completar 2 anos. Mas eu assisti a entrevista, o primeiro podcast de vocês. Quero conversar com João Abreu. o João. João Abreu, Insight. Porque, olha, não só uma tradução desse livro para cá, para os brasileiros poderem desfrutar e aprender, mas até mesmo eu gostei do que ele falou aqui sobre ser ghostwriter. Isso. Eu gostaria de ter um livro, eu já tenho um canal de YouTube que eu conto minha história ali, mas seria legal ter alguma coisa por Já começamos o escrito. networking cruzado. Olha aí, aqui. tá vendo? Já começamos o networking cruzado. Network é tudo. Felipe, a gente já está chegando ao final aqui do nosso papo. O tempo vai embora, a gente nem percebe nada porque é muita história para contar, é muita experiência vivida. Cara, o que você tem de você tem de futuro na cabeça e qual é o legado que você acha que você está deixando? Porque você ainda não deixou ainda, né? Você está deixando, no gerúndio, tá? Enfim, o que você tem de futuro na cabeça? E lá na frente, o que você... aí sim, quando você chegar lá na frente, quando você já estiver cansado, se bem que eu acho que ele não vai ficar cansado nunca. Eu falei. Ele não vai ficar anos de experiência. Ele não vai ficar cansado tão cedo. Quantos anos você 55. 55. Mas ele não fica Uma tão criança, cedo. Pois é. Mas enfim, lá na frente, quando você chegar lá, quando você estiver cansado, entre aspas, que você vai olhar para trás e o que você quer ter deixado. Primeiro fala o que você quer chegar lá, o que você tem ainda na cabeça. De novo, eu falei que a minha 8ª regra de ouro foi o autoconhecimento. Sim. E aí dos 48 até os 52, eu acho que eu me conheci, vi o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom fazendo, o que eu não sou bom e que eu preciso ou de ajuda ou desenvolver. Que bom, né? E, cara, isso é fundamental. E aí eu descobri o meu propósito. Eu olhei para trás, aquilo que me deixou feliz. Não foram as promoções, não foram as conquistas, foram as pessoas que eu ajudei. Legal. E aí, o meu propósito, que vamos dizer, é o objetivo que eu tenho, é continuar
inspirando e ajudando as pessoas a se tornarem melhores do que elas eram. Como lado pessoal primeiro e profissional. Por que inspirando? Porque eu acho que você forçar ou ajudar é ensinar a pescar e não dar o peixe. E as pessoas são diferentes. O que funcionou para mim pode não funcionar para o outro, mas se eu conseguir cutucar cada uma das pessoas que eu interagir, que eu fizer negócio, e aí vem como eu vou conseguir inspirar, sendo um bom pai, sendo um bom filho, um bom irmão, um bom mentor, um bom professor, um bom amigo, um bom business partner. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente estava falando sobre liberdade, né? Chega uma certa idade que, se você fez alguma coisa certa, você tem uma certa liberdade financeira para não depender dos outros. Você tem uma liberdade geográfica de poder trabalhar aonde você quiser. Você tem uma liberdade de escolher com quem trabalhar também. Então, a liberdade não tem preço, mas o meu legado é impactar positivamente o maior número possível de pessoas. Você comentou aí, e eu acho que isso foi uma pérola, que você descobriu, na verdade, o lado ser humano, independente da religião, de qualquer situação, do país que ele vive, da língua, cultura e etc. Mas esse lado ser humano é exatamente isso que você está falando, né? Então é esse legado para o ser humano que ele pode estar aqui, ou no Sri Lanka, ou em Cuba, ou em qualquer lugar do mundo, né? Então acho que esse está muito em linha com isso que você está falando, né? E eu acho, de novo, cara, respeito é o fundamental. As pessoas pensam diferente porque tiveram experiências diferentes. Não dá para você querer que todo mundo pense igual. Até vem aquele conceito de empatia, não é Isso. simpatia. Você vestiu o sapato do outro, andou 1 milha, 1,6 km, para saber o que passou, por que está pensando daquele jeito. Agora, de novo, aí você chegou e falou, quando eu chegar lá na frente, o que eu quero olhar para trás é ter visto que eu consegui inspirar e ajudar pessoas a se tornarem melhores do que elas eram. Se eu tiver conseguido ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Porque essa pessoa vai... o ripple effect, é o efeito dominó. Isso. Quando você ajuda uma pessoa, aquilo impacta a família inteira, os amigos. Então, eu quero trazer essa corrente do bem. Isso. Hoje eu procuro pessoas do bem para trabalhar junto, para fazer projetos junto. Por isso que até quando eu cheguei aqui eu falei, cara, a gente tem que ver os projetos, o networking aí cara, porque a gente tem que buscar isso. A vida tá tão louca, tá tão maluca, tá tão que, de novo, a minha 9ª regra de ouro que eu ainda não posso falar com propriedade, mas eu sinto que a espiritualidade não é religião. Vão ter coisas que não vai dar para a gente explicar, e aí não vai ser a ciência, mas eu não tenho ainda a autoridade e autonomia para falar, mas eu sinto que a saída para esse caos, uma potencial guerra, e tem líderes assim, assado, e, cara, não vai ter outra saída. Perfeito. E bom, e falar em legado, você está deixando legado também dentro da família, né? Tem gente empreendedor na família Ferraz, verdade, não tem? Não tem gente empreendedor? Conta essa pra gente aí. Os meus 2 filhos que estão aqui, o Luca já está maior lá, mas eles têm a veia empreendedora. Começaram no ano passado a fazer um negócio de crochê. O que eles... não acredito nisso. Mas criaram uma logo, tem Instagram, pode procurar Balus Crochê. Balus Crochê, como é que é? B de bola? BALUSCROCHET. Instagram. E esse Balus Crochê, inclusive, tem as letras maiores que são dos nomes dos sócios. Hoje a gente estava no carro conversando sobre sociedade. Eles têm quantos anos? Quantos anos eles têm? A Carolina tem 15 anos, o Eric tem 10 anos, e o Eric é o mais negociador de tudo. Ele montou até uma pizzaria no ano passado. Eita. No Natal ele vendia pizza no forninho que ele fez aí. Nossa, qual era o preço, Eric, mesmo da pizza? R$1 por pizza. R$1 por pizza. Aceitava cartão de débito, Pix, essas coisas? Boa, muito bem. Tá certo. Gente, Felício, putz, a gente está terminando aqui um episódio sensacional, extremamente rico.
a sua vivência, a sua experiência, com certeza vai continuar inspirando as pessoas que te conhecem, as pessoas com as quais você teve contato ao longo de todos esses anos e as que estão nos assistindo. E agora nos inspira também, né? Claro, com certeza, Muito porque bacana, o pessoal. nosso objetivo aqui desse podcast do CNX Online é trazer clientes para cá, para que a gente possa fazer divulgação dos seus negócios e nós vamos mesclar esse nosso espaço com experiências como a sua, com gente que teve uma carreira bem-sucedida, que teve em algum momento alguma ação disruptiva para que você pudesse exatamente exercer a tal liberdade geográfica, a tal liberdade financeira que você vai conquistando ao longo da vida, né? Por isso, muito obrigado. Fica à vontade para você dizer para as suas considerações finais e espero que você volte aqui em breve. Vou voltar. Vamos fazer bom negócio. Vamos fazer sim, é verdade, Já é conversando aí verdade. nos bastidores. Né? Gente, tô na internet aí no LinkedIn, Felício Ferraz, no Instagram, no Facebook. Eu hoje, o trabalho que mais me alimenta a alma eu gosto de ser mentor de executivos que estão com dúvidas de carreira e até de jovens mesmo. Muitos filhos de amigos meus me procuraram para discussão sobre carreira. Então, se você tiver algum interesse em se aprofundar, se conhecer melhor para descobrir como chegar no seu destino, me procure aí no LinkedIn, é a melhor forma de me achar. Osmar, Marcos, muito obrigado. Foi um prazer conhecer. Eu conheci mais do negócio de vocês. Eu sabia que vocês estavam com um projeto aí de trabalhar para expandir, criar franquias, mas descobri hoje que vocês fazem consultoria também. Sim, não é só exato. Então, exatamente. isso daí é uma coisa que, com certeza, eu vou procurar vocês. Eu falo que quanto mais velho a gente fica, mais confusão a gente arruma. Ele que fica velho, é ele que arruma confusão, não sou eu. Esse é o nosso propósito também, ajudar pessoas a que se alavanquem, que realmente cresçam e evoluam, né? Porque eu falo, atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. E esse CPF é que precisa ser trabalhado de fato. Porque se o CPF não evoluir, o CNPJ não cresce. E é exatamente isso. É a pessoa em si que é o nosso propósito também para fazer crescer e evoluir. Maravilha. Gente, obrigado. Grande abraço, obrigado pela presença. Prazerzão aí. E não percam o próximo episódio CNX Online. Abraço, pessoal.